E aí galera, mais uma vez Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada, tá? Continuando o estudo do Evangelho de João, né? Terminamos aí o capítulo 12, né? Mais um capítulo aí, né? Graças a Deus, terminando. Agora vamos iniciar o capítulo 13, né? Já falando um pouco agora, mas desse momento, né? Mais íntimo, né? Não mais com a multidão, mas mais íntimo com os seus discípulos, né? Aquele o qual Cristo, né? Nosso Yahushua, né? Jesus escolheu, né? Para serem os mestres, enfim, e para que se concretizasse, né? Toda a palavra profética de Deus, né? Até em relação, a gente está falando, né? Em relação de Judas Iscariotes, tá? O traidor. Tá bom? Então, só lembrando também, né, não deixe de se inscrever no canal, né, compartilhar o estudo, né, dar o joinha, enfim, o dislike, né, mas que possa estar sempre interagindo aí com o canal, né, para que o canal possa crescer e poder a gente espalhar aí a palavra de Deus, né. Tá bom? Então, recapitulando, a gente sabe esse momento agora, que aconteceu esse momento de Jesus aí, né, em Jerusalém, que era um momento que estava chegando perto a Páscoa, né, a gente viu esse momento de Jesus aí na casa de Marta, Maria e Lázaro, né, no qual Jesus ressuscitou ele, né, e isso a gente vê Jesus, já os líderes tentando de alguma forma prender Jesus, né, já mancomunado com Judas Iscariotes, né, por dinheiro, né, a gente já sabe que esse era a questão, né, de Judas, né, que era a ganância, o dinheiro, né, a avareza, enfim, e ele estava tentando de alguma forma dar cabo de Jesus já, né? A gente já viu esse momento ali também, né, do sumo sacerdote profetizando sobre essa questão, e a gente já viu também Deus através dele, pelo Espírito de Deus, dando uma mão para que possa se concretizar aquilo que o Senhor, né, queria, né, não só da parte dos judeus, mas também do próprio Império Romano, né. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né, que foi tudo pela presciência e vontade de Deus que tudo aconteceu, né, para que o plano de Deus se concretizasse. A gente viu Jesus entrando ali, né, em Jerusalém, tudo confirmando, né, a entrada do rei, né, mas não como os judeus esperavam, né. Então tu vê, tudo que os judeus eles esperam uma coisa que não é bíblica. Eles não olham para a palavra de Deus, eles buscam, eles esperam aquilo que é o desejo deles, né, como esperam até hoje, né. Então eles rejeitaram por isso, né, não pela palavra de Deus, porque se fosse pela palavra de Deus eles tinham aceitado o Messias, né? Mas isso foi por suas próprias escolhas. Então a gente vê Jesus dando um sermão ali, né? Ali em Jerusalém também, né? E a gente vai para esse momento agora que a gente vê em outros relatos, em outros evangelhos, né? Um pouco mais detalhados, principalmente o Evangelho de Lucas, né? Conta esse momento, né? Íntimo entre os discípulos, né, que é o qual era a prática numa lei judaica, né, que antecedia depois os pães asmos, né. Na verdade, a Páscoa ali nesse sentido bíblico, né, é tanto a Páscoa, que era a escolha do cordeiro como o próprio sacrifício dele, e depois a festa dos pães asmos, né, que era 7 dias. Então, essa Páscoa deles, eles englobam, né, esses dois momentos, tá? Então, a gente já sabia ali no início do capítulo 12, né, que já falava que a Páscoa já estava se aproximando, né? E que esta Páscoa, ela aconteceu ali, né, entre o dia 14, né, que foi o início, né, do qual Jesus morreu, tá? Então, a gente vê Jesus meio que antecedeu, né, essa Páscoa, né? Até porque
ele não poderia fazer no momento exato ali, né? Então, o que dá a entender nas escrituras é que ele antecedeu um pouco esse momento, né, de comer a Páscoa, certo? Porque o dia 14 aconteceu às 6 horas da tarde de terça-feira, certo? Jesus morreu na quarta-feira, dia 14, às 3 horas da tarde. Tá? Só para a gente poder sintonizar ali o que a gente está fazendo, tá? O que a gente está estudando, o que a gente está vendo. Tá? Então agora a gente vai começar o capítulo 13, que vai falar um pouco desse momento, que é muito especial, esse momento mais um momento de ensinamento, né? Para discípulos, do qual ele estava ensinando e moldando, né? Para que eles servissem as outras pessoas. Porque eles iam ser líderes, eles iam ter status, eles iam ter posições, mas não para que os outros servissem eles, mas sim para que eles servissem as pessoas, né? Tá? E isso é totalmente uma mentalidade inversa do que o mundo prega, do que a carnalidade nossa vive, né? Nossa carnalidade é pessoas exaltadas são superiores a pessoas mais baixas, né? Então as pessoas baixas têm que nos servir, a gente não tem que se rebaixar, né? Como um dono de uma empresa, como é que um dono de uma empresa vai lá lavar o pé de um funcionário? Ou vai lá conversar com a mulher da limpeza, né? Vai servir um prato de comida para ela, né? Entende? Essas coisas que é o Evangelho. Entende? Tá. Então a gente vai começar, tá bom? Então antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo assim amado os seus, ele fez isso até o fim. E isso realmente foi até o fim, né? Até que ele morreu por isso, certo? E é interessante que Cristo, ele já sabia disso. E isso é interessante porque as escrituras falavam isso, né? E não só as escrituras, mas ele já sabia o plano, certo? Mas as escrituras proféticas já falavam dessas coisas, como Salmos, como vários outros contextos falam, como Isaías 53, Salmo 22, né? Vários contextos falam dessa morte, desse momento, né, do qual ele não só ia passar, mas o que ia acontecer, né? Então ele sabia disso. E não era uma morte de infarto, ou ele ia desmaiar, ou alguém ia dar uma flechada nele. Não, ia ser uma morte horrível, certo? Então tu imagina, tu tá sabendo disso, certo? Você sabe que isso vai chegar. Então, o nosso instinto carnal é ser pessoas egoístas, é não estar ansiosas, estar com, sabe, não continuar sendo a mesma pessoa. Mas a gente não vê esse tipo de estilo, esse tipo de espírito, esse tipo de humanidade, né, terrena em Cristo. Tu vê ele o quê? Uma pessoa servindo. Como diz o trecho, né? E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então é um amor que mesmo em face da morte, sabendo que vai morrer, e isso uma morte terrível, sabendo que vai passar por várias coisas, ele mesmo assim, ele continua amando, servindo as pessoas. Não pensou nele. Em nenhum momento ele fez isso. Ele sempre continuou pensando, amando o próximo, né? E é esse tipo de exemplo que Cristo deu, né, e continuou dando aos discípulos líderes, que iam ser os apóstolos. Então, para ti ser um líder, tu tem que dar o exemplo. Que nem diz, né? O maior exemplo, né, é o exemplo prático, né? Não é você falar. Cristo, ele não só falava, ele vivia isso, porque a palavra vivia dentro dele. E é isso que Deus quer para nós, a palavra de Deus vivendo no nosso coração.
E aí a gente consegue dizer como Paulo dizia: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E foi esse mesmo estilo de vida que Paulo viveu. Paulo mesmo em face da morte, em face de açoites, em face de sofrimento, de fome, de sede, de dor, de agredido, né? Injuriado, ele sempre amou as pessoas. Né? Beleza. Então, aí enquanto jantavam, o diabo já preparava o caminho. O diabo aqui no sentido de o pensamento carnal humano, que é o pecado. E isso por causa da ganância de Judas. Né? Ele tinha... É interessante que aqui Judas ele já tinha combinado com os sacerdotes, com os líderes. Então, quando eles estavam jantando, meio como Judas, ele já tinha vendido Jesus. Ele já tinha feito isso. Só que ele estava jantando ali, certo? Então, ele pegou e pôs em prática aquilo, certo? Né? Que foi o que o trecho está dizendo. O diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Então ele já tinha feito isso, ele já tinha semeado, né, o mal no coração dele. Esse plano, essa maldade, que isso não procede de Deus, certo? E não procede de Judas, né? Como diz Efésios, lá em Efésios, fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, certo? A gente, como ser humano, a gente está no meio disso, certo? Tem a carne e tem o espírito. Nós estamos no meio disso. A carne procede do mal, né? As coisas do mal, que é mundanas, enfim, né? Não estou dizendo aqui em comer, em tomar banho. Não, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas em relação à maldade, o pecado, é o mal aqui. E o mal representa o diabo. E aqui a justiça, o bem, representa Deus, né? E nós estamos nessas duas ideias. Então, nada procede da gente. O mal não procede da gente. O bem não procede da gente. Nós somos simplesmente pessoas que seguem coisas. Certo? Então, Judas, infelizmente, acolheu o mal no coração dele. Né? Esse plano, essa maldade. E ele foi realizar isso. Certo? E Cristo... Cristo ele sabia que o Pai já tinha entregado todas as coisas, né? Que entregaria a ele todas as coisas, né? Quando ele se sacrificasse, quando ele ia ser o rei, ele ia ser o Senhor, né? Como dizem Atos dos Apóstolos, né? Cristo ele é tanto o Senhor como o Cristo, né? O Messias, né? E que ele sabia muito bem de onde que ele veio, né? E para onde ele iria. Ele sabia muito bem disso, né? Esse caminho, né? A natureza dele, certo? Então ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele ia, ele sabia, né, como ele ia morrer. Então ele sabia todas essas coisas, né? Então Cristo ele pega e se levanta na mesa, né? Então tu imagina os discípulos, e é legal. Tu imagina, tu um discípulo, todo momento, situação, era um momento de ensino. Então, tu poderia estar ali bem, tu imagina ali, vamos supor, na mesa ali, tu tá ali, né, jantando, aquela situação, né, aquela confraternização em relação ao sacrifício do cordeiro, à Páscoa, né? E Jesus se levanta do nada e vai fazer isso. Como outros momentos a gente vê Jesus fazendo outras coisas que os discípulos não esperavam, nem atitudes dele, nem respostas dele, né? Então um professor assim, certo? Então ele se levanta e ele tira o manto, pega uma toalha
coloca em volta da cintura. Em seguida ele pega um balde, né, uma bacia, e começa assim a lavar os pés dos seus discípulos. E é interessante a gente saber, acho que muitas pessoas sabem, né? Essa questão de lavar pé, certo? Era uma cultura deles. Até porque não existia tênis, não existia bota, né? Era só sandália, ou de pé descalço, vamos supor. Mas mais sandália. Então, mesmo que você estivesse nessa casa e você tomasse um banho, né? Você estaria limpo. Tomou banho, lavou o cabelo, enfim, o rosto, as mãos, né, o corpo, lavou os pés também. Mas você ia na outra casa de outra pessoa de sandália. E as ruas eram tudo chão batido. Né? Só nos impérios, enfim, Roma também era tudo feito de pedra, enfim, né? Mas a maioria era tudo terra. Então você tomou banho, tudo, mas chegava na casa do seu amigo, do seu parente, enfim, com os pés tudo sujo. Então, o que fazia? Tinha um servo, um escravo, né? Que a maioria das vezes era uma pessoa que ela não tinha habilidade ou não sabia fazer mais nada, simplesmente só fazia isso. Então, era uma coisa bem humilhante. Isso eu estou falando em relação à sociedade, ao tipo de visão carnal do mundo, certo? Era humilhante, realmente rebaixava a pessoa, né? Aos olhos da sociedade, e era a pessoa que lavava o pé das pessoas que iam na sua casa. E isso, o rei do universo, o filho de Deus, o mestre, o líder, o governador, o presidente, se botou nessa posição e está fazendo isso, né? Então ele começa a lavar, enxugar, pegar a toalha, né? Só que tudo por isso tem um ensinamento disso por trás do que ele vai fazer, né? Do que ele está fazendo, né? Ele vai explicar um pouco isso. Só que os discípulos, a gente consegue ver no início dos evangelhos, tudo, a gente consegue entender um pouco a mentalidade, que realmente a mentalidade dos discípulos eram bem carnais. E Cristo muitas vezes lidava com isso, né? Como situações deles quererem ter os primeiros lugares, deles quererem ser exaltados, eles quererem ter posições, coisas que são mentalidades que não existem no reino de Deus, isso. Como um servo, né? Nem Cristo tinha isso, certo? Ele tinha a posição dele, mas ele tinha não para ser exaltado, para humilhar as pessoas, mas bem pelo contrário, para se rebaixar e servir as pessoas. Por quê? Porque você está numa situação melhor que as outras. Então, o sentido é esse. Certo? Então, só que a gente vê Pedro, e sempre Pedro. A maioria das controvérsias entre Cristo e os discípulos era com Pedro. Quando Cristo falou que ia morrer, Pedro disse que não. Quando Cristo falou que ninguém ia abandonar ele, Pedro disse que ele não ia abandonar Cristo. Né? Agora, Cristo está se humilhando e lavando o pé deles. Pedro disse, não, você não vai lavar meu pé. E tudo isso a gente vê Pedro sendo aquela pessoa que Cristo disse que ele tinha que abandonar, senão ele não ia ter como ser discípulo de Cristo, como ser moldado por Cristo, porque ele sempre tomava as rédeas, as decisões. Pedro era uma pessoa que não queria ser controlado, ele controlava a situação. Ele não queria queria que os outros estar por cima, sempre ser o primeiro, ter aquela posição, nunca abrir mão do orgulho dele. E isso Cristo falou que ele ia ter que passar por isso, por essa questão, né? E realmente a gente vê, olhando as cartas de Pedro, olhando Atos dos Apóstolos, enfim, você consegue ver esse outro Pedro.
esse Pedro que realmente serve, esse Pedro que realmente deixou Cristo moldar a vida dele. Certo? E é esse Pedro, né, que rebate Cristo. E ele vai falar isso. Enxugar, que é o versículo 5, né? Começou a lavar os pés, discípulos, enxugá-los, enfim, né? Trazer a volta à cintura. Só que quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, como pode o Senhor lavar meus pés? Como pode o Senhor se humilhar? Porque isso era um gesto de humilhante. Certo? Você sair de uma posição... Aqui o ponto é o quê? Posição. Certo? O Senhor e Pedro. Como pode o Senhor estar nessa posição e eu aqui? Só que esse era o sentido. Porque Pedro ia estar aqui e os discípulos, os que eles iam buscar perdidos, que eles iam conduzir, iam estar aqui. Então como você pode servir se você estar sempre aqui? Isso não existe no reino de Deus. Não existe no reino do Messias. Certo? E ele deu o próprio exemplo disso. Né? E aí Jesus respondeu: Pedro, agora tu não vai entender. Mas mais tarde tu vai entender as coisas. Então deixa por assim. Certo? Mas Pedro não. Ele sempre querendo a opinião dele. Certo? E a gente vê que todas as vezes que Pedro fez isso, ele quebrou a cara. Realmente aconteceu ao contrário daquilo que ele falava. Né? E respondeu Pedro: nunca lavarás meus pés. Só que Cristo fala: olha, se você não permite... Aqui o sentido de lavar os pés é só um sentido de ensinamento, certo? Não tem nada místico. Eu vou lavar os pés de alguém. Nós temos que lavar todos os pés das pessoas quando entram na congregação. Não, isso aqui é só um ensinamento, uma coisa cultural deles, certo? E tem algumas igrejas que fazem isso, né? Que lava o pé dos irmãos, que tu entra na igreja, tu lava os pés, enfim, num sentido religioso. E que não tem nenhum mandamento por isso, não tem nenhuma ordem em relação a isso. Aqui é uma coisa cultural, que era no costume deles. Né? Porque eles andavam de sandália e eles chegavam nos lugares, eles tiravam a sandália para entrar na casa das pessoas. Então é esse o ensinamento. Só que aqui não tem nada a ver com isso. Né? Cristo está ensinando uma outra coisa, que é o que realmente Cristo falou para Pedro. Agora tu não vai entender essa coisa, porque é um sentido. Cristo está fazendo um sentido de ensinamento paralelo, uma coisa por trás daquilo que ele está dizendo. Certo? Como ele sempre fez, no sentido espiritual das coisas. Né? E Cristo fala: olha, se tu não permitir que eu transforme você, você não tem como ter parte comigo. Que é mais ou menos esse o sentido, certo? Se você não permitir que eu mude você, que deixe eu governar você, você não tem como ter parte comigo. E isso é verdade. Né? E Jesus responde: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E é legal a resposta de Pedro, como sempre, né? Pedro, conforme a questão, ele muda muito rápido as coisas. Né? Ele é ou pra cá 80 e é isso aqui, ou é pra cá 80 e é isso aqui. Então ele é muito estável, ele é muito... Mas... ele toma a decisão realmente das coisas, mas ele é estável, conforme o que ele entende para ele escolhe o lado, quando ele entende, né? Então ele fala: Senhor,
Então não lava só meus pés. Se é para mim ter parte contigo, então me lava a cabeça e me lava minhas mãos. Né? E Jesus explica, aqui não é sentido realmente de tu ser lavado fisicamente, né? Até porque tu já tinha tomado banho, né? Então o que vale é tu, quando tu vai na ceia, quando tu vai participar de alguma coisa, você já tomou o seu banho, né? Você só sujou os pés. E mais ou menos ele vai dizer isso, né? Ele vai falar, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Por quê? Porque tu andou de sandália, tu empoeirou os pés, né? Tu usava a túnica até o pé, então a poeira não pegava nas tuas pernas, enfim, você só sujava os pés, né? Pois o mais está tudo limpo. E aqui é interessante que Jesus vai falar, vós estáis limpos. Aqui Jesus já está falando num sentido espiritual da coisa. Porque realmente os discípulos, mesmo com a dificuldade deles de entender as coisas, né, de aceitar muitas coisas, eles já tinham uma convicção de quem era Jesus. Mesmo Pedro abandonando Cristo, né, e confirmando aquilo que ele não ia abandonar Jesus e negar ele, realmente ele negou e abandonou, né? Mesmo ele mostrando que ele não ia, ele ia lutar por Cristo, né? Ele desembaia a espada, fere um guarda, um soldado lá, né? E Cristo falou, guarde isso porque Deus me deu um plano, né? E a gente vê tanto essa coragem de Pedro, ele pega e faz o quê? Ele abandona Cristo. Depois nega ele 3 vezes. Mas mesmo nessa atitude, Pedro ele tinha uma convicção. E realmente depois ele se arrepende e Cristo perdoa ele. E depois a gente vê Cristo chamando ele depois lá no final de João. Chamando ele a amar os irmãos e cumprir o chamado dele. Ele se submeter ao Senhor. E realmente a gente vê Pedro, né, ou Cefas, enfim, né, em Atos dos Apóstolos, as cartas dele, né, a gente vê realmente esse Pedro mudado. Né? E até ele chega a morrer, né, e dizer que não é digno e realmente ele morre de cabeça para baixo crucificado. Né? Então, só que daí Cristo fala, mas nem todos estão limpos. Pois Cristo sabia que tinha alguém que realmente tinha abandonado Cristo, ia trair ele e realmente ele tinha um coração voltado para o mal. Até porque ele não tinha nem não acreditava realmente em Cristo, naquilo que Cristo estava proporcionando, ia proporcionar, aquilo que Cristo veio nos dar, o papel dele ser o cordeiro. A gente não vê isso em Judas, até porque Judas, mesmo traindo Cristo, mesmo vendendo ele por 30 moedas, ele poderia muito bem ter se arrependido, pedido perdão e voltado para Cristo. Cristo ia perdoar ele. Deus ia perdoar ele, como ele fez com Pedro. Só que Judas, o que ele fez? Ele buscou a sua própria justiça. Ele achava que a justiça dele era a maior do que de Cristo. Como ele achava que dar o dinheiro aos pobres era melhor, né, do que ungir Cristo para a morte, para salvar ele dos pecados dele. Então a gente vê totalmente coisas diferentes, né, desse coração de Judas, certo? Então por que Cristo? Pois Cristo sabia quem ia trair ele. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, tendo lavados os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: vocês entendem o que eu fiz para vocês? Tipo assim, na mente deles, realmente eles entenderam o quê? Que Cristo estava lavando os pés deles, só isso, pelo que dá a entender e pela resposta de Pedro. Então eles não tinham muito discernimento, entendimento das coisas que Cristo fazia por trás daquilo que ele queria realmente ensinar, né?
E isso contrário ao pensamento deles, porque o mundo agia dessa forma, né? Que essa era a mentalidade, a visão deles, né? Mas que Cristo veio trazer um outro mundo, um outro reino, um outro modo de pensar, um outro modo de viver, né? Do qual o rei, o mestre, o criador do universo, ele lava os pés das suas criaturas. Ele morre por elas. Coisa que o mundo não é assim, né? Então, vós me chamais mestre e senhor. Isso realmente fazem bem, porque eu sou mesmo. Então isso é uma convicção. Cristo diz que isso é positivo, isso que eles falam. Porque realmente isso é verdade, isso é bom isso. Certo? Então, se eu sou senhor então e mestre de vocês, que isso realmente mostra o quê? Que mestre e senhor é uma posição. Mestre é superior, senhor é superior, senhor a seus escravos, seus súditos, seu mestre é maior que os seus discípulos, seus seguidores. Então, se eu tendo essa posição elevada, lavei o pé de vocês, quanto mais vocês que são, vamos supor, inferiores à minha posição, lavar o pé dos outros. Então, se eu fiz isso, quanto mais vocês têm que fazer. Então, isso é legal, que Cristo está dizendo o quê? A questão de servir não é apoiada em posição, mas sim em amor. Não em status, em riqueza, em situação limpa, suja, cheirosa, está fedendo, não importa. O que importa é você amar as pessoas. Você é um médico, você é uma faxineira, você é pessoas de caminhão do lixo, você é um desembargador, um juiz. O que importa essa posição em relação a amar as pessoas? Não importa nada, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, né? Aquele que é o Rei, Todo-Poderoso é só Deus, enfim, né? Mas o Filho dele, né? Que é o Senhor, que é o Rei, o Criador por trás de todas as coisas, ele lavou os pés dos discípulos. Ele morreu por pessoas que eram pecadoras ainda. Ele morreu por pessoas que não estavam nem aí com ele. Ele fez isso. Então é um grande exemplo. E é isso que ele vai dizer. Se eu Senhor, sendo mestre, lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade, eu vos digo, não é um escravo maior que o seu senhor, e nem um mensageiro é maior que aquele que enviou. Se de fato sabeis essas coisas, do qual não é questão, né? Se você quer o sentido dos discípulos seguir, né? Vocês têm que seguir e seguir na prática, né? E de fato saber essas coisas, vocês serão felizes, que é bem-aventurados e felizes se praticar elas. Só que eu não me refiro a todos vós. Eu conheço aquelas pessoas que eu escolhi.
E isso eu falo para que se cumprisse a Escritura. E é legal que ele vai citar a Escritura, que é o que? Salmo 41:9. O que comia do meu pão traiu-me. E digo isso desde já, antes que aconteça. Antes que aconteça o quê? Então Jesus ele está avisando lá em Lucas, outros evangelhos, ele tem mais capítulos falando sobre esse momento entre os discípulos, certo? Aqui em João é um pouco mais curto isso, mas em outros evangelhos o que dá a entender é mais amplo. Ele acontecer o quê? Antes que aconteça, que é o quê? A crucificação dele, a morte dele. E isso revelando tudo aquilo que ele disse ser. Então a cruz, a morte dele, a ressurreição dele, revela quem ele é. Dá testemunho dele. Porque as escrituras falam disso. E a escritura falam que ele é o quê? O Filho de Deus, o Messias. Só que infelizmente, porque a gente sabe, vamos ser sinceros aqui, tá? A gente sabe que todas as escrituras, a maioria delas, elas são traduzidas, são feitas por padres, jesuítas, enfim, tudo meio católico. Então eles trazem esse intuito de trindade, de Cristo ser o Deus dessa trindade, né? E a gente vê aqui nesse trecho, que é o trecho 19, versículo 19, digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que, quando acontecer isso, creais que eu sou. Só que esse eu sou é de propósito escrito em maiúsculo. Por quê? Porque eles querem associar esse eu sou com o eu sou do Antigo Testamento. Até diz aqui, ó, corresponde ao nome de Deus. Isso não é verdade. Tá? Esse eu sou, como tem outros trechos aqui em João, não corresponde a eu sou do Antigo Testamento. Não é a mesma coisa. Certo? Então, aqui ele está dizendo, ó. Então, Cristo ele está dizendo o quê? Eu estou revelando para vocês que antes que aconteçam as coisas e quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem? É isso que ele está dizendo. Vocês creem naquilo que eu disse ser. É isso que ele está falando. Certo? Mas quem ele é? Quem que ele disse que ele é? E é interessante que ele teve esse debate com os líderes religiosos, né? E ele vai ter isso, se eu não me engano, né? Que é quando ele for interrogado, eles vão perguntar quem tu é. E Cristo vai dizer, quem eu sempre disse para vocês quem eu sou. E as coisas dão testemunho de quem eu sou. E eles falam, quem tu és? E Cristo vai dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. É isso que ele vai dizer. Ele nunca disse que ele era o Deus. Ele nunca disse que ele era o Deus vivo. Cristo nunca abordou isso. Esse tipo de ensinamento que aparece ali, isso não procede da Escritura. Isso é, infelizmente, certo? É feito pelos tradutores. Certo? Porque Cristo ele nunca falou isso. Cristo sempre disse que ele era o quê? O Filho de Deus. O Messias. Aquilo que as Escrituras diziam. É isso que ele disse. Certo? Então, eu só estou abordando isso por causa que a gente está nesse versículo 19, tá? E ele vai dizer, em verdade eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, vai estar recebendo quem? E aqui ele está dizendo por quê? Porque ele vai enviar os discípulos. Discípulos são servos dele, são discípulos dele, e vão ter que servir as pessoas. Então as pessoas que receberem eles, vão estar recebendo quem? O mestre deles. E do mestre deles vão estar recebendo quem? O pai dele. Ele vai dizer, enviar estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Vão estar recebendo Deus. Então, o serviço deles, que eles estão sendo chamados para que, como Cristo fez, se rebaixou por causa da posição dele, de quem ele era, para que o Pai fosse glorificado e a mensagem, o plano dele fosse concretizado, Cristo teve que se humilhar e servir. E é esse que é o papel dos discípulos. O mesmo exemplo de Cristo.
Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos, tá? Que Deus ilumine o coração de vocês, possa estar abençoando os estudos de vocês, né? Concedendo mais inteligência, discernimento espiritual, para que a palavra de Deus, o reino de Cristo, seja, né? E arrucha o Senhor da mente de vocês. E assim resplandeça a graça e a luz de Cristo na vida de outras pessoas. Um grande abraço e Deus abençoe. Valeu!